vez. Boa noite. Vamos pedir aos irmãos que fiquem de pé para darmos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Neste dia, né? Estivemos aqui pela manhã, culto maravilhoso, palavra maravilhosa, e agora também temos certeza que Deus tem algo a falar nos nossos corações. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez que o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor Deus, a tua casa, para junto de nossos irmãos, mais uma vez, prestar culto ao Senhor, engrandecer a Ti, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor Deus. Nesse momento quero colocar diante de Ti cada um que está aqui presente, que possamos ter vindo aqui, Senhor Deus, para sermos transformados, porque devemos ser transformados todos os dias das nossas vidas, sermos transformados pelo Teu amor, pelo Teu nome, Senhor Deus, pelo Teu evangelho, pela Tua graça, Senhor Deus. Obrigada por tudo, Senhor Deus, seja com os irmãos que não puderam vir, aqueles que vão assistir essa transmissão, que possam ser abençoados também com tudo o que irá acontecer aqui, para a honra e glória do Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, seja também com a palavra, com os louvores, Senhor Deus, que venha de encontro aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por tudo, Senhor Deus. Amém. Salmo de número 37. Salmo de número 37. O número 3, né? 37, 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entregue somente ao Senhor os seus planos, os sonhos, os projetos, e Ele fará, né, no momento certo. Ele fará o melhor por ti, né? E a parte, o número 7 também ele fala, né? Descanse, confie no Senhor e faça o bem, que é o 3, e o 4, entregue o seu caminho ao Senhor e descanse no Senhor, o verso 7, e espere nele. Tá meio escuro aqui. Descanse no Senhor e espere nele. Amém, irmãos? Vamos estar louvando ao Senhor nesse cântico, né, que fala: em teus braços eu vou me entregar, os meus medos vou entregar ao Senhor, os meus planos, os meus projetos, todos devemos entregar nas mãos do Senhor, que no momento certo o Senhor vai fazer maravilhas, grandes coisas Ele fará em nossas vidas, mais ainda do que pedimos. Amém, irmãos? Vamos louvar. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos hoje eu entrego a Ti. Toma o teu lugar, Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda Tua chuva neste lugar. Em Tua presença vou me derramar e declarar que és santo.
Jesus. Vamos cantar juntos mais uma vez, em teus braços. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, vem sobre nós. E declarar que és o som do céu, o som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. O Senhor conhece os que são os seus e ouve a voz sincera de um adorador. Então vamos louvar ao Senhor. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou, me marcou no teu altar para servir.
Vamos louvar juntos. Quero me apresentar. Quero me apresentar a ti, ó Deus. Posso ouvir a igreja? Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador que separou e marcou no seu altar para o Senhor. Só a igreja. O Senhor para servir, para servir, para servir. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele conhece a voz sincera de um adorador e que nós possamos adorar cada dia mais o nosso Deus. Vamos continuar louvando. Louvo com palmas. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Sempre eu posso ver mais além do meu olhar. A tua mão está. A tua mão está. Em meus firmamentos, em todos os momentos lá, Em todos os momentos, a mão do Senhor tua está. mão está. No coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está.
eu for ao céu, ou mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está quando amanhece, Deus está no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que eu preciso, nele está, Deus está, e é o meu consolo, nossa alegria, nele está. Se eu for ao céu, Adore, igreja. além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. amém. Pode sentar um pouquinho. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto, ao Senhor. Nós vamos estar lendo, o Alan vai colocar aí para nós na mídia, Salmos 116, apenas o 12. Antes de ler, queria compartilhar com os irmãos a nossa situação como servos do Senhor. Alguns vieram de berços evangélicos, família cristã, graças a Deus por isso. Outros, como eu, foram alcançados pelo Senhor no meio do caminho que aos olhos humanos parecia um caminho bom, perfeito e agradável. E nessa nossa caminhada, eu estou aqui na igreja há 12 anos, cada um de nós, na sua particularidade, passou por momentos difíceis, momento de angústia, momento de dor, perdas, frustrações, mas estamos aqui hoje, dia 5 de maio de 2023, adorando o nosso Deus. E com certeza, eu creio que nesse tempo que nós estamos aqui, nessa caminhada, nós não temos tudo que nós queremos ou almejamos, mas a certeza que nós temos que nada tem faltado.
E nós somos muito gratos a Deus por causa disso. E o Salmo 116, 12 fala: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. E nesse momento ofertório, talvez alguém chegue e fale: poxa, eu estou desempregado, eu queria tanto contribuir com uma oferta no gasofilaço. Irmãos, você pode adorar o Senhor com a tua vida. Nós podemos adorar ao nosso Deus com a nossa vida. Porque a adoração, ela é uma resposta de agradecimento e não um pagamento por tudo que Deus fez. E que possamos, no momento de trazer a nossa oferta ao Senhor, fazê-lo com o coração alegre. E continuarmos a nossa adoração ao Senhor no nosso trabalho, na faculdade, no colégio, na fila do banco, ou aonde nós estivermos, possamos mostrar ao Senhor o quanto nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. Eu vou fazer uma oração, depois o louvor vai ser entoado. Os irmãos ficam à vontade para trazer seus dízimos, as suas ofertas ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor por mais esse dia. Obrigado, meu Pai, pela semana que passou. Obrigado, Deus, pelos livramentos que com certeza o Senhor operou em nossas vidas, mesmo sem nós não percebermos, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, por cada manhã, como foi dito hoje, onde nós acordamos e vemos que estamos com vida, com saúde. Obrigado pelo cuidado do Senhor com a vida de cada um de nós, dos nossos familiares. Deus querido, nós só somos gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Pedimos ao Senhor que receba, Pai, cada centavo que aqui for depositado. Receba a nossa vida como agradecimento, que possamos dar um testemunho vivo ao Senhor de tudo que o Senhor tem feito, que a nossa adoração ao Senhor possa se estender, Pai, durante a semana de trabalho, na escola, nas faculdades, aonde estivermos, Pai, possamos ser luz para aqueles que estão ao nosso redor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, nos ajudando. E a cada dia, Pai, que o Senhor possa estar com os seus ouvidos voltados para a oração que é feita ao Senhor a cada dia. Queremos desde já agradecer pela vida dos irmãos que se recuperaram da sua saúde, pedindo ao Senhor que continue cuidando daqueles que estão necessitando de cuidado. Ó Pai, que os profissionais da saúde possam ser usados grandemente pelo Senhor nesse processo de cura, de tratamento. Que o Senhor esteja, Pai, com cada um deles nas suas atividades. Muito obrigado por tudo, continue conosco, receba cada louvor, cada adoração que é feita aqui nesse lugar. E receba também o coração de cada um de nós. É a oração que fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Fique de pé mais uma vez, igreja, vamos louvar. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Vamos louvar. Vamos todos juntos louvar o Santo Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar, No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, no altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Mais uma vez, a igreja. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. amém. Oremos. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui hoje, Senhor, a cada família, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, com o coração alegre, Senhor,
Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe também as crianças, Senhor, que vamos subir para a classezinha, Senhor, cada um para a sua sala. Que o Senhor esteja lá, Senhor, abençoando a cada um. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Traz sempre muita alegria para a gente, quando a gente vê as nossas crianças aqui. É muito bom, viu? Papai e mamãe, vovô, vovó, titio, titia, quando traz a criança para a igreja. É maravilhoso. E tenha certeza que esse tempo lá é um tempo espiritual na vida do seu filho. Vale a pena trazer as crianças para a igreja. E o restante é com o Espírito Santo. O nosso papel é fazer o quê? Trazê-los. O restante é com o Senhor. Antes de iniciar a palavra, eu queria formalizar, falei isso na quinta-feira e fiquei de falar hoje novamente, formalizar, em nome da minha família, o agradecimento à igreja pelas orações e pelo apoio dado na cerimônia de casamento da nossa filha na segunda-feira passada, no feriado. Sou suspeito de falar, mas foi linda a cerimônia. A gente ficou muito feliz, a nossa filha, nosso genro ficaram muito felizes, e a igreja orou, a igreja apoiou, e vários irmãos da igreja também trabalharam, sacrificaram o feriado para estar lá abençoando a nossa família, os irmãos do louvor, da mídia, os irmãos da cerimonialista, recepção, né? Ajudaram lá também na organização, as irmãs, então, e outros irmãos também que de alguma forma ajudaram, direto ou indiretamente, e mesmo aqueles que não puderam estar presentes, a gente compreende, mas também estiveram orando aí pelo casamento da nossa filha. Um momento de muita alegria que a gente procurou o tempo todo, eu e Joana procuramos o tempo todo estar compartilhando, né, isso com a igreja, porque era uma alegria nossa, é uma alegria nossa, e como a igreja, a gente caminha junto, como a gente vive momentos, a gente já viveu juntos momentos tão difíceis, e vivemos, que faz parte. Também é importante, dentro do possível, a gente participar também desses momentos de alegria na vida um do outro. E, nesse caso, a igreja participando conosco também, nesse momento na nossa vida. Então, eu e a Joana, por que não dizer também a Elisa e o Gabriel, a gente quer agradecer a Deus pela vida da IBCI, pelas orações e pelo apoio de vocês. Muito obrigado. E a nossa oração é que eles tenham um casamento muito abençoado para a glória de Deus. Obrigado mesmo, mesmo. Meus amados, tema o pedido correto. Nós vamos iniciar hoje a reflexão na palavra de Deus na carta de Tiago. Como os irmãos já sabem, e talvez tenha algum visitante aqui que não saiba, todo mês, neste ano, a gente tem refletido na palavra, ministrado a palavra em algum livro da Bíblia. E nesse mês que está iniciando, no caso, esse primeiro domingo, iniciando agora desse mês de maio, a gente vai estar pensando aí na palavra de Deus, refletindo e deixando o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, na carta de Tiago. Trabalhando principalmente na vida dos cristãos, na vida dos servos de Deus, desenvolvendo a fé e tanta coisa boa que Deus tem para a gente nesse livro, nessa carta que o Senhor tem para nós. E com certeza, como tem sido e será, nós cremos nisso, continuará sendo, não por mim, mas porque a palavra de Deus continuará sendo bênção na nossa vida, em nome de Jesus, porque é a palavra de Deus. Eu quero iniciar com esse texto, esse tema, o pedido correto, e o texto, Tiago capítulo 1, vamos ler do verso 5 ao verso 12. Mas, antes de nós lermos, eu quero te convidar mais uma vez, baixar as suas frontes, vamos falar com Deus novamente. Lembre-se, é a palavra de Deus, é a santa palavra de Deus. Então entenda que, sendo a palavra de Deus, só ela tem esse poder para tocar na nossa alma, alcançar o mais profundo do nosso ser e gerar a transformação necessária que só Deus sabe. E Deus sabe que nós precisamos, através da sua palavra, Ele tem poder para fazer isso. Então vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está o seu povo, aqui está a sua igreja.
E nós agora paramos, ó Deus, porque entendemos que é o Senhor falando conosco quando a nossa Bíblia está aberta. É o Senhor falando à nossa alma, ao nosso coração, aquilo que nós tanto carecemos de ouvir. E agora é esse tempo que nós paramos para isso. Pai, os meus irmãos aqui, a maioria deles, se não todos, tiveram uma semana agitada, uma semana de preocupações, de dificuldades, de lutas, de desafios. Deus, não é fácil. Nós lidamos com questões da vida que estão muito além da nossa capacidade humana de resolver. Por isso nós reconhecemos que precisamos do Senhor, dependemos de Ti e precisamos ouvir a Sua voz para continuarmos a nossa jornada aqui na terra. E esse é o momento que o Teu povo para ouvir a Sua voz. Senhor, que não seja um tempo em vão, mas que seja um tempo do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Supra, ó Pai, as necessidades do Seu povo, através da sua santa palavra. Nós cremos nisso, por isso estamos aqui. E pedimos que o Senhor tenha liberdade, e dizemos que o Senhor tenha acesso direto ao mais profundo da nossa alma, através da sua palavra, para fazer o que o Senhor bem entender que deve fazer. Porque o Senhor é o Deus fiel e a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Então fale conosco nesse momento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler, meus amados, esse texto. Tiago, capítulo 1, versos 5 ao 12. Verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, igreja? Por que Tiago escreve essa palavra? Para quem Tiago escreve essa palavra? Por que o Espírito Santo inspirou ele e fizesse também que deixasse essa palavra registrada para que chegasse até nós? Nós temos que entender o contexto aqui. O contexto fala de provações. E o Senhor usa o seu servo, deixando essa carta escrita nesse contexto para ajudar os crentes dispersos a não desanimarem diante das provações, a não desistirem diante das lutas que eles enfrentavam, diante das adversidades que eles enfrentavam naquele contexto. Porque não é assim, meus amados. Diante das adversidades, diante de provações, nós não tendemos muitas vezes a desanimar. Não temos a tendência humana a desistir, a se entregar. Pois é. Aquele povo estava disperso, passando por aqueles momentos de provações, e Tiago escreve essa carta. Tiago ensina que é necessário o quê? É necessário ter sabedoria vinda de Deus para alcançar a maturidade cristã, pois somente assim será possível vencer nos momentos das provações. Porque eu e você precisamos ter sabedoria diante dos momentos de provações. E sabedoria é isso que Tiago está deixando bem claro para nós,
É Deus quem dá. Somente Deus dá sabedoria para que nós possamos conseguir passar nas provações, pelas provações, sem desanimar, sem jogar a toalha, mas seguindo em frente, confiando nele. E a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é honesta. A palavra de Deus não esconde que nós, todos nós, passaremos por provações. Nenhum de nós está isento. Nenhum de nós está isento de provações. Mas a palavra de Deus, ela mostra para nós que passaremos por provações e ao mesmo tempo ensina para nós como devemos passar pelos momentos de provações. Ela ensina como devemos passar por esses momentos. Como? Qual a maneira? E Tiago está dizendo, com a sabedoria de Deus. Precisamos ter sabedoria de Deus para passarmos por esses momentos. E vem a pergunta, como conseguir sabedoria? Como eu consigo ser sábio? Tiago dá a resposta, peça a Deus, mas peça com fé. Peça a sabedoria a Deus, mas peça com fé. Saiba que Deus tem um objetivo para a sua vida. Para cada um de nós, Deus tem um objetivo. Deus tem seus propósitos. Deus tem seus planos. E o plano de Deus é que nós sejamos pessoas maduras, independente das circunstâncias da nossa vida, independente do que venha acontecer, independente de qualquer coisa, nós precisamos ser cristãos maduros, pessoas maduras. Se Deus está provando você, é para que seja um cristão maduro. É para que seja desmamado de atitudes infantis, porque precisamos crescer, precisamos amadurecer. As provações virão. Uma criança não está preparada para passar por provações, porque é uma criança, não tem essa maturidade ainda. E o Senhor está nos ensinando que precisamos ser maduros na fé, maduros na nossa vida espiritual, maduros na nossa vida cristã, adultos, cristãos adultos, para termos a sabedoria para passarmos pelas provações. E que você seja responsável pelos seus atos e que decida confiar em Deus em todo o tempo. Confiar em Deus. Sabedoria vinda de Deus, primeiramente, fé, confiança em Deus, para passar por esses momentos. E Deus trabalha para que sejamos maduros. Tenha certeza que Deus sempre trabalhou, está trabalhando nesse momento, continuará trabalhando para que você seja uma pessoa madura. E para isso, Deus faz 3 coisas em nosso favor, para que sejamos maduros. Primeiro, Ele nos salva. Segundo, Ele nos santifica. E terceiro, nos capacita para servir. Nos salva, nos santifica e nos capacita para servir. A salvação é algo que Deus faz por nós. A salvação, Deus faz por nós. A santificação é algo que Deus faz em nós. E o serviço é algo que Deus faz através de nós. Vou ser mais direto com você. A salvação é algo que Deus faz por você. A santificação é algo que Deus faz em você. E o serviço é algo que Deus faz através de você. Isso significa maturidade. Porque a salvação é algo que Deus faz por nós, porque nenhum homem pode se salvar. Você não pode se salvar. Eu não posso me salvar. A salvação é um ato exclusivo de Deus. É Deus quem nos salva. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, fazer todas as caridades possíveis,
ajudar todas as pessoas, ir lá para a esquina, lá na rua, e ajudar todos os idosos a atravessarem a rua. Ou seja, o que for que você entende de atos de bondade, isso não vai te dar a salvação. A salvação é um ato exclusivo de Deus. A santificação, que é algo que Deus faz em nós. A santificação é um processo de purificação em nossas vidas, à medida que nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus vai te santificando, te purificando, te limpando, te capacitando a estar cada vez mais na presença dEle. Porque em pecado, com coisas obscuras na vida, ainda não tratadas, pecados ocultos, coisas precisam ser limpas na sua vida. E você vai se aproximando cada vez mais de Deus. Isso se chama santificação. E o Senhor, Ele faz isso em nós. Perceba quem é o agente de tudo isso em nossas vidas. Para o nosso bem, para a nossa salvação. O agente é Deus. É Ele que está agindo em nosso favor. E o serviço que é algo que Deus faz através de nós. Deus capacita os seus filhos com dons e talentos para que sejam exercidos na sua obra. Deus capacita você, faz alguma coisa arder dentro de você, e você deseja fazer aquilo para Deus, e você fica incomodado, desconfortável, santo desconforto, enquanto não fizer aquilo para Deus. Foi Ele que colocou isso em você. E Ele quer te usar através de você. Ele quer te usar e fazer a obra dEle. Então perceba que Deus já começou a trabalhar na sua vida. Deus já te deu tudo que você precisa para que seja uma pessoa sábia. Te deu a salvação, te dá a santificação e te capacita para servi-lo, para trabalhar para Ele. Então, meus amados, assim como os grandes homens da Bíblia, os grandes homens e mulheres também que Deus usou, eles passaram por provações, passaram por momentos difíceis. Mas o Senhor foi amadurecendo eles, capacitando eles para fazerem a obra do Senhor e passarem por esses momentos para que se cumprisse o quê? O plano de Deus. E isso não seria diferente conosco, não será diferente conosco. Não vai ser diferente com você. Para que se cumpra os propósitos de Deus, você passará por provações. E aí, qual é a melhor maneira? Ser sábio, ter sabedoria. Porque a sabedoria somente Deus dá. Nesta terra você vai passar por provações, você passa por provações. E Tiago está dizendo para nós, você vai passar, mas a melhor maneira de passar é com a sabedoria que somente Deus dá. Somente Deus nos capacita a seguirmos em frente em meio às provações da vida com a sabedoria e a vida do Senhor. Então trazemos Tiago nos ensina alguns princípios para lidarmos com as provações, para que a gente traga isso para a gente, se aproprie disso e viva isso dessa forma, para que a gente continue a nossa caminhada. Primeiro, devemos pedir, porque Deus tem prazer em dar. Olha o verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Perceba, Deus dá. Dá a quem? A quem pede. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus. Quem de nós não precisa de sabedoria? Quem de nós, diante das provações da nossa vida, não precisa de sabedoria para aprender a lidar com elas? E o que a Bíblia está falando? Peça. Pedindo, Deus dá. Dá como? Nessa versão, com generosidade e sem reprovações.
e será concedida. Por quê, meus amados? Porque Deus é doador. Faz parte do caráter de Deus doar, dar. Deus tem uma dispensa infinita que tem muitas bênçãos para o seu povo lá que ele pega e dá. A quem? A quem pede. A quem pede. A começar do seu próprio Filho unigênito que ele deu para nos salvar, ele sempre estará nos dando tudo o que precisamos durante a nossa jornada aqui da terra, em meio às provações que nós enfrentamos e enfrentaremos. Porque ele dá. Ele tem prazer em dar. Deus não é mão fechada. Deus tem mão aberta para dar aquilo que a gente nem imagina. Mas Deus, ele tem prazer em dar, porque ele é doador, ele é provedor, ele é cuidador, sustentador, supridor, abençoador. Deus dá. E eu imagino que várias pessoas aqui, como eu também, talvez esteja passando nesse momento da vida, passando por provações. E qual é a palavra de Deus nessa noite para a gente? Peça a Deus o quê? Sabedoria para lidar com isso que você está enfrentando. Peça. Peça, é bem claro esse versículo. Peça a Deus. Peça sabedoria, Senhor, me ajude. Me dê sabedoria para lidar com esta questão que eu preciso resolver. Para lidar com essa provação. Para lidar com essa dificuldade que é muito maior do que eu e eu não sei como resolver. Mas o Senhor sabe. Me dê sabedoria. Quando Ele não dá? Ele não dá quando a gente não pede. Ou pedimos mal. Para o nosso próprio deleite. Para o nosso bel prazer. Para satisfazer o nosso egoísmo. Então por que você não pede? Sabedoria. E a sabedoria dele, talvez, ou até bem provável, que não seja exatamente o que você esteja pensando como a solução da sua questão. Mas peça sabedoria a ele. Porque na hora da provação, nós precisamos de sabedoria, precisamos de discernimento. E é algo que Deus dá com prazer. Deus não dá igual às vezes a gente faz. Tá, leva. Para de mexer a paciência, vai. Deus não faz isso não, meus amados. Deus com alegria, dá com alegria. Dá com prazer. Então seja sábio nisso que você vai enfrentar. Seja sábio nisso que você está enfrentando. Como? Peça a Deus, é Ele que sabe, eu não sei. Mas Ele sabe. Então, afinal, o que é sabedoria? Que sabedoria é essa que Deus dá? O que significa sabedoria vinda de Deus? Sabedoria é olhar a vida pela ótica de Deus. É aprender a resolver as questões da vida através dos ensinamentos bíblicos. Esse é o caminho para se resolver as questões. Peça isso a Deus e Deus dá. O sábio irá buscar mais a maturidade e menos o prazer. Somos ensinados pela mídia, somos ensinados por tantas pessoas que o importante é o prazer. Não importa o que se tem que fazer, o preço que se tem que pagar. O importante é ter prazer. Isso é mentira. Isso é discurso do mundo. E até do inferno. Porque a palavra de Deus não fala isso. O que a palavra de Deus está dizendo? Busque sabedoria que só Deus dá. A hora da aprovação é a hora de pedir sabedoria a Deus. Para você não desperdiçar a oportunidade de crescer mais ainda, de ser uma pessoa mais madura e aprender a lidar com as situações da vida. Talvez Deus esteja falando para você aqui nessa noite. Você já pediu sabedoria para essa questão aí que está te incomodando? Você já tinha parado para pensar nisso?
A gente até pensa assim, bom, o que vai resolver isso aqui é isso aqui. E se Deus disser que não é? E se Deus disser que é outra coisa que você nunca pensou, nunca imaginou? É Ele que dá a solução, é Ele que dá a resposta, é Ele que sabe o melhor para nós. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, baseado nesse texto, confiante na palavra de Deus, peça que Ele dá. O restante é com Ele. Amém, igreja? Amém. Segundo, devemos orar com fé na hora da provação. Olha só, versos 6 a 8. Peça, porém, com fé. Com fé. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, com uma onda do mar. Essa é a comparação que ele faz. Porque esse que duvida, Tiago está dizendo que ele é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que sobe e desce. Sobe e desce. É uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade. Um dia crê, outro dia não crê. Faz uma oração sem acreditar em Deus. Fala com Deus sem acreditar que Deus pode, se Ele quiser, fazer o que Ele entender que deve fazer. Essa palavra, meus amados, duvidando no grego, significa duas mentes. Ou seja, essa pessoa está sempre em divergência consigo mesma. Duas mentes, dois pensamentos. Porque a fé diz sim, a descrença diz não. E a pessoa é igual a onda do mar. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia crê que Deus pode fazer todas as coisas, outro dia não crê mais. Um dia está lá em cima, voando, falando da sua fé em Deus. Daqui a pouco, não sei se Deus tem poder para fazer isso. Uma hora acredita, outra hora não acredita. Ele é sempre inconstante na sua vida espiritual. Ou seja, ele não consegue desenvolver a maturidade espiritual. Não consegue amadurecer para lidar com as provações da vida. E mais, geralmente tem dificuldade de se firmar na igreja. Tiago fala que o crente que ora, mas duvida, Tiago está dizendo que a sua oração é um fracasso. Por mais difícil que seja ouvir isso. A Bíblia não esconde essa verdade. Que a oração é um fracasso, que não serve de nada. Porque a oração é para ser feita com fé e não com dúvida. Oração é para ser feita crendo que Deus pode fazer. Porque para Ele nada é impossível. Amém, igreja? Essa oração com fé não é como estão dizendo por aí. Como se fosse um estágio da alma que você crê muito e vai acontecer. O poder não está na gente. Não está no ser humano. O poder está em Deus. Se Ele vai fazer ou não, isso pertence à soberania dEle, não cabe a nós resolver isso. É Ele. Porque é Ele quem determina, e não nós. É Ele quem decreta, e não nós. Não caia nesse discurso. Não aconteceu porque você não tem fé. Se você tivesse muita fé, você hoje estaria rico. Você hoje teria tudo que você precisa. Fé em quê? É você que decide. Você alimenta a sua fé, mas fé no Deus que pode fazer. E o único que tem poder para fazer, porque o poder está nele, naquele que responde à oração, e não em quem faz a oração. E se ele não fizer, você vai ser um cristão sem fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para ser um cristão, para dizer que é um cristão, crê em Deus. E crê que Deus pode fazer. Agora, se ele vai fazer com ele,
Não é assim que nós cantamos? Se ele fizer, se fizer é Deus, se não fizer, ele é Deus, é isso. Mas o importante é, eu creio nesse Deus. Eu creio que ele pode fazer, porque ele tem poder para fazer. Se ele vai fazer, isso não é minha jurisdição, isso é jurisdição dele. É ele que decide. O nosso papel é orar e crer, e crer que Deus pode fazer. Então, ore muito sem duvidar do poder de Deus. Entregue a ele e aguarde. Se ele vai fazer ou não, não significa que você seja alguém que não creia nele. Se você crê nele, amém por isso, e é assim que deve ser. Creia nele, entregue para ele. E deixe que ele vai fazer, se assim ele entender que deve fazer. Porque ele tem prazer em dar. E por último, devemos perseverar com fé durante a provação, pois Deus dará recompensa. Deus sempre dá recompensa. Versos 9 ao 12. Versos do 9 ao 12. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nos versos 9 a 11, Tiago nos mostra que devemos nos alegrar nas riquezas espirituais. Entenda que, não interprete mal esse texto, Deus não está condenando a riqueza honesta. A pessoa que trabalha muito, estuda, corre atrás e ganha seu dinheiro honestamente, Deus não está condenando isso. Mas sabe do poder que a riqueza tem de tirar o homem do caminho de Deus, de se achar autossuficiente e dizer que não precisa de Deus. E aqui nesse contexto, Tiago sabia que o dinheiro e o status eram problemas reais daquele povo. Eram problemas reais entre os cristãos. Dinheiro e status. Será que era só naquela época? Porque corrompe a cabeça do homem. E o dinheiro, quando passa a ser o senhor da pessoa, quando passa a dominar alguém, não a pessoa dominar o dinheiro, o status, o poder vai subir a cabeça. E Tiago ensina a ter sabedoria nas provações, tanto na vida do rico, quanto na vida do pobre. Está falando para cristãos aqui. De gente que tinha uma condição financeira melhor, e outros nem tanto, mas ele está ensinando a passar por provações, independente da sua condição social, da sua condição financeira. Porque vai passar. Ele ensina que o pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu, e o rico deve gloriar-se pelo que não tem permanente na terra. E no verso 12, Tiago diz que há recompensa para quem é aprovado durante a provação. A gente está passando por uma prova. E quando passamos por uma prova, podemos ser aprovados ou reprovados. E Tiago está falando, qual é a maneira de você ser aprovado? Com a sabedoria de Deus. Qual é a maneira de você passar nessa prova que é difícil pra caramba? Com a sabedoria de Deus. Essa é a direção que Deus dá. É o que nós precisamos. E esse que pede a Deus sabedoria para passar por esses momentos de provações e é aprovado por Deus, vai ser recompensado. Vai ser recompensado. Porque a nossa tendência nesses momentos é o quê? A gente se desesperar, a gente sair da linha, perder a cabeça. E nessa hora, ele está dizendo para nós, peça sabedoria. Essa é a maneira de você ser aprovado. Seja sábio. Peça a direção de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Entregue para Ele. Vá para a Bíblia.
Procure textos, e hoje com a internet fica muito mais fácil. Procure textos, a palavra de Deus, ministração da palavra de Deus, que estão falando diretamente aquilo que você está vivendo naquele momento. E você vai ver Deus falando com você. Você vai ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem princípios, ela é eterna, ela é santa. E a única capaz de alcançar a nossa alma e suprir a nossa necessidade diante das provações. E Deus, ele é galardoador. Ele vai abençoar os aprovados, aqueles que confiam nele na hora da provação. Aqueles que entregam para ele, confiam nele e sabem que Deus tem os seus propósitos, que tudo está no controle dele, que vai ser aprovado no final. Sabe aquela provinha que a gente faz? Aquela prova que a gente tem vários professores aqui, a gente faz lá no colégio, e agora tem até provas online, né? Porque depois da pandemia tem muita coisa online funcionando agora. Aquela prova que a gente às vezes fica tenso, suando frio, preocupado, noite sem dormir, não é assim? Pois é, as provas da vida, a gente também fica muitas vezes tenso, preocupado, sem dormir, ansiosos. E Deus fala, peça sabedoria, me peça sabedoria. Peça para você ser aprovado. E sendo aprovado, o que vem? Na escola acontece o quê? A gente passa de ano, a gente passa de série, não é assim? Na vida espiritual a gente recebe de Deus algo que Ele vai nos dar, porque Ele é galardoador. Quando somos aprovados, nós somos abençoados por Ele. Ele é galardoador. Ele irá abençoar abundantemente aqueles que forem aprovados. Como? Ele vai trazer paz, refrigério, alívio, gozo para todo aquele que não duvida do poder de Deus. Aquele que permanece firme no Senhor, independente se Deus está dando a resposta hoje ou amanhã, se não deu do jeito que queria, mas Deus dá sabedoria para confiar nele. Meu irmão e minha irmã, permaneça firme no Senhor diante das provações da sua vida. Não abandone o barco. Permaneça firme, porque essa tempestade vai se acalmar, a bonança vai chegar, Deus vai te recompensar. Seja sábio, não tente resolver da sua própria maneira. Eu te pergunto, diante da sua aprovação, você já orou? Você já falou com Deus? Para ser mais direto, você já pediu sabedoria a Deus? É bem provável que você tenha pedido alguma coisa a Deus que não tenha sido a sabedoria, tenha sido a sua maneira de solucionar o problema, a sua visão que é limitada, de entender, de achar que essa é a solução do problema, que quando talvez para Deus seja outra maneira de solucionar o problema. Então peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria para lidar com isso. Você já pediu sabedoria a Deus diante disso aí que você está enfrentando? Se não, essa é a hora. Se sim, continue. O que você talvez vai enfrentar ainda, as provações que virão. Peça sabedoria a Deus. O que você precisamos? Sabedoria de Deus. E o texto deixou bem claro, Ele dá, nessa versão, Ele dá com generosidade. Deus é generoso. Deus é generoso. Deus é generoso, Deus é bondoso. Ele dá quem pede a Ele. Pode não dar exatamente o que nós pedimos, mas Ele dá sabedoria. E isso vai nos amadurecer cada vez mais. Essa foi a vontade de Deus. A minha vontade, no meu entendimento, seria o melhor caminho por aqui. Mas Deus falou para ir por aqui. Louvado seja o nome do meu Deus. Isso é sinal que você está amadurecendo. Amadurecendo na fé, crendo no poder dEle, que Ele pode, que Ele faz,
E se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas você precisa pedir. Por favor, não entre naquela que às vezes nós fazemos um com o outro. Não quero incomodar Deus, não. A gente não faz assim, a gente tem esse cuidado um com o outro, né? Não quero incomodar fulano, ciclano, não. Com Deus não tem essa. A gente às vezes não quer incomodar as pessoas de madrugada, ou em horário impróprio, ou num dia impróprio, mas com Deus não tem essa. Deus está disponível 24 horas em qualquer lugar, em qualquer momento. Por favor, baixe a sua cabeça. Vamos estar orando nesse momento de reflexão, nesse momento de oração. Veja se é o seu caso, diante do que foi falado aqui. Eu te convido agora, na verdade, eu te confronto em amor. Você já pediu sabedoria para Deus? Peça agora, esse é o momento. Peça sabedoria a Deus. Peça para Deus te capacitar a passar por essa provação. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Ele sabe muito bem, melhor do que você mesmo, o que você está enfrentando. E o que você ainda vai enfrentar, que você desconhece. Mas Ele sabe. Peça sabedoria a Deus. Peça com fé, igual o Tiago fala. Peça com fé. Não peça duvidando, não seja como uma onda no mar. Senhor, eu creio que o Senhor pode. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. A minha vida está na palma das tuas mãos. Eu creio que o Senhor pode. Se alguém nessa noite desejando entregar sua vida para Jesus, essa é a decisão mais sábia que alguém pode tomar, que um pecador pode tomar, se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu não sei se algum visitante que está afastado do caminho do Senhor e quer entregar sua vida a Jesus nessa noite. Pastor, ora por mim. Eu tenho o maior prazer em orar por você. Alguém que quer deixar sua vida totalmente no controle de Jesus, só levantar sua mão aí que eu vou orar pela sua vida enquanto a igreja está orando. Tem algum visitante, alguém afastado da igreja, alguém que está visitando a igreja e quer, eu quero me tornar um cristão. Eu entendi que a sabedoria que Deus dá começa com a salvação, dá a santificação, dá a capacidade de servi-lo. Eu quero tudo isso. Alguém entregar sua vida a Jesus? Vamos orar, vamos falar com Deus. Se alguém está sendo tocado pelo Espírito de Deus e depois quiser falar comigo, algum visitante, me procure depois, a gente vai orar com você. Deixa eu orar com a igreja nesse momento. Pai, aqui está o seu povo diante do Senhor. Reconhecendo, ó Pai, eu creio nisso, vários irmãos aqui, várias pessoas, reconhecendo que precisa da tua sabedoria para lidar com algumas questões dificílimas da sua vida. Pai, nós cremos na sua palavra e nós cremos que o Senhor dá de maneira abundante. O Senhor tem prazer em pegar na sua despensa aquilo que nós precisamos para suprir a nossa necessidade. Portanto, Pai, nos dê sabedoria para lidarmos com as provações. As provações são difíceis demais para nós, ó Pai. Difíceis demais para nós. Algumas delas impossíveis. Por isso nós buscamos o Senhor nesse momento, confiantes em Ti. Porque o Senhor se alegra em nos dar. E o Senhor tem poder para fazer aquilo que o Senhor entender que deve ser feito. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu também te peço que fortaleça a fé daqueles que oscilam, que sobem e descem como uma onda do mar. Que sejam nessa noite ou a partir dessa noite fortalecidos no Senhor, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor e não oscilem mais na fé, mas creiam fielmente no teu poder,
no Deus que pode todas as coisas. E que o Senhor nessa noite derrame sabedoria sobre a vida dos teus filhos aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Para que aquilo que estão enfrentando, ou ainda irão enfrentar, possam ouvir sempre a tua voz, a direção do teu Espírito, e passarem pelas provações, sendo aprovados pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus galardoador e irá premiar, abençoar aqueles que confiam em Ti. Obrigado, Pai, por essa palavra. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e tudo que ainda há de fazer. Nós te pedimos, ó Pai, sabedoria para a nossa vida em tudo que nós ainda temos que enfrentar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Você pode se colocar de pé? Louvar esse nome, é santo, incomparável, inigualável. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Mostra quem Tu és e
que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Porque Ele vive, porque Ele posso crer no amanhã, porque temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos da igreja.